você? Eu sou o professor Gabriel e hoje a gente vai seguir com a nossa conversa sobre diversidade linguística. Bom, desde o início de maio, foram 11 vídeos que a gente publicou aqui no canal, todas as quartas-feiras, como parte da série Fala aí Brasil, e discutimos alguns aspectos de variação linguística no português brasileiro. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a diversidade linguística no Brasil para além da língua portuguesa. E hoje falaremos sobre a diversidade linguística da língua portuguesa para além do Brasil. Bora lá? Vamos começar este vídeo com uma pergunta. Em quais países o português é língua oficial? Você sabe? Pense aí um pouquinho. O que você acha? Bom, eu imagino que pelo menos 2 países vieram à sua cabeça: Brasil e Portugal. Os dois são países em que o português é mais difundido, sendo língua materna de mais de 90% dos seus habitantes. Mas são, na verdade, 9 os países independentes que têm o idioma como língua oficial, e são eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esses 9 países são membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. E algo curioso sobre eles é que nenhum país de língua oficial portuguesa faz fronteira com outro país de língua oficial portuguesa. Eles estão relativamente distribuídos no globo em 4 continentes: o Brasil, na América do Sul, Portugal, na Europa, Timor-Leste, na Ásia, e os outros 6 na África. Com exceção de Portugal, todos os países da CPLP estiveram sob a colonização portuguesa por algum período. A maioria deles se tornaram independentes há menos de 50 anos. Também nesses 9 países, o português não é o único idioma falado. Como comentamos no último vídeo, no Brasil, o português convive com cerca de outras 300 línguas. E nos outros países não é diferente. Em Portugal mesmo, a língua portuguesa convive com o mirandês, uma língua gestual portuguesa e o portunhol, falado principalmente na fronteira entre Espanha e Portugal. Em Cabo Verde, o português é o idioma oficial do estado, mas convive com o crioulo, que é a língua nacional e difundida no país. E, além disso, convive com o francês. No Timor-Leste, o português compartilha o status de língua oficial com o tétum, e é falado apenas por uma pequena parcela da população, embora o Estado venha empreendendo esforços para difundir mais a língua portuguesa no país. Na Guiné Equatorial, o português é língua oficial junto ao francês e ao espanhol, e convive também com outras línguas nativas da região. No arquipélago de São Tomé e Príncipe, o português é língua oficial bastante difundida no país, mas convive também com diversas outras línguas crioulas, majoritariamente de raiz portuguesa. Em Guiné-Bissau, há pouquíssimos falantes do idioma, seja como língua materna ou como língua segunda, sendo falada por apenas cerca de 15% da população. A língua mais difundida é o criol, uma língua crioula de raiz portuguesa. Tanto em Angola quanto em Moçambique, países com uma população estimada de 30 milhões cada um, o português é falado por menos de 50% da população, seja como língua materna, seja como língua segunda, do mesmo modo. Assim como no contexto brasileiro, a presença do português em interação com outras línguas nesses países não representa sempre uma convivência harmônica. Outra questão decorrente da recente história de independência desses países é o não reconhecimento de uma variedade culta local. Como a gente tem aqui no Brasil, o português brasileiro, o que leva à adoção, para eles, da norma culta de Portugal, que não tem muito a ver com o português que eles falam lá. Além dos países da CPLP, a língua portuguesa tem reconhecimento como idioma oficial também em Macau,
um território autônomo na costa chinesa e também uma ex-colônia portuária portuguesa. Também sem reconhecimento como língua oficial, o português está presente em outras regiões do globo. É o caso, por exemplo, de Goa, na Índia, também uma ex-colônia portuária portuguesa, em que o português ainda tem alguma circulação, mas bastante restrita. Também no Uruguai, especialmente na região norte do país, existe uma variedade do português sendo falado. A presença do idioma na região se justifica pela proximidade com o Brasil e também por razões históricas, especificamente quando o Uruguai foi anexado pelo então Império Brasileiro no século XIX. Também outros países, como Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Itália e muitos outros, têm alguma presença considerável do português, em decorrência principalmente da imigração de falantes do idioma nas últimas décadas. Em todos esses países, é comum que imigrantes brasileiros ou portugueses se articulem em comunidades e mantenham o português como língua de comunicação em ambiente, seja familiar ou com amigos. Outro contexto bastante particular é o da Galícia, no noroeste da Espanha, que tem o espanhol e o galego como línguas oficiais. Como dissemos antes, é a partir do galego que o português se desenvolve como língua independente, após a formação do Reino de Portugal e separado da Galícia. Os dois idiomas, no entanto, mantêm ainda muita proximidade, sobretudo na modalidade oral, e são bastante compreensíveis entre si. Ou seja, um falante de português costuma ser capaz de entender um falante de galego, e vice-versa. Muitos estudiosos dizem que o português e o galego são uma variedade da mesma língua, mas essa é uma questão bastante polêmica que não vamos aprofundar aqui. Mas essa questão nos leva também a outra discussão igualmente controversa. Nas suas experiências estudando português no Brasil, você certamente já reparou que em muitos cursos, gramáticas, materiais didáticos e no próprio exame CELPE-BRAS se diz que a língua que está sendo ensinada, descrita ou avaliada é o português brasileiro ou o português do Brasil. Mas por que não dizer simplesmente português? Não é tudo a mesma coisa? Bom, sim e não. Depende do seu ponto de vista. No último vídeo, comentamos que é uma tarefa muito difícil, quase impossível dizer quantas línguas são faladas no Brasil ou no mundo. Isso porque não há critérios suficientemente claros para se dizer o que são duas línguas distintas e o que são duas variedades ou dois dialetos de uma mesma língua. Para ilustrar, a gente pode pensar nas línguas como nas cores. Pense aí, quantas cores existem no mundo? Algumas pessoas poderiam dizer que são só duas, cor quente e cor fria. Outras poderiam dizer que são 12, outras 48. Já se a gente olhar num catálogo de cores de esmalte, por exemplo, vamos verificar centenas de cores. Isso porque as cores existem em um espectro infinito e a diferenciação delas parte da nossa decisão pessoal e proposital de segmentá-las. Com as línguas acontece algo muito parecido. Nós poderíamos dizer que todas as línguas são uma única coisa, a linguagem humana. Ou podemos ir fazendo diferenciações entre o que nos convém identificar como diferentes línguas, utilizando um conjunto específico de características que não serão universais. Com o português brasileiro é a mesmíssima coisa. Nós podemos pensar que a relativa dificuldade de intercompreensão que os brasileiros têm quando conversam com os portugueses e as várias diferenças gramaticais entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal são argumentos suficientes para determinar que são duas línguas diferentes. Ou não, que são dialetos, variedades de uma mesma língua. Bastante informação, né, gente?
Então, você sabia que o português tinha essa circulação em todos esses espaços do globo, do mundo? Você conhece algum território em que o português é falado e que a gente não comentou aqui? Diz pra gente nos comentários. Estamos curiosos para saber. Bom, para encerrar este vídeo, que também encerra a nossa série Fala aí Brasil, é importante destacar também as muitas variedades que o português falado, como língua estrangeira, tem no mundo. Por motivações muito diferentes, há universidades, instituições, escolas e projetos que oferecem formação em língua portuguesa em diversos países. Esses portugueses, que trazem marcas de outras culturas e identidades linguísticas, ainda que não sejam manifestações do idioma falado como língua materna, conformam também o cenário da diversidade linguística da língua portuguesa no mundo. Mas e você? Que português você fala? Deixa aqui nos comentários para a gente saber também. Bom, pessoal, esse foi o nosso último vídeo da série. E eu deixo aqui para vocês um grande beijo em meu nome e em nome de toda a equipe do nosso projeto. Tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!